Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, professor Josias Matos. E nós queríamos fazer uma meditação hoje com relação ao deserto, ok? No vídeo anterior, nós vimos que Jacó foi levado ao deserto e ali ele teve uma experiência poderosa, sobrenatural, ok? Saindo de um momento de turbulência, de reveses na sua vida, ali ele teve uma experiência gloriosa, né? E nós queremos aqui realmente pegar o deserto e ver algumas lições que a Bíblia nos traz sobre este lugar, certo? Várias pessoas na Bíblia, portanto, já passaram pelo deserto, né? Onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantíssimas com Deus. Algumas épocas da vida são como um deserto, um lugar, né, seco e quente, sem muita vida, difícil de suportar, e enfrentamos dificuldades e temos pouco alívio, certo? No entanto, neste tempo de passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosas que vão transformar, portanto, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a forma em que nós iremos conduzir, nortear a nossa vida. Então, eu quero aqui conversar com você sobre o deserto, ok? Midbar, no original hebraico, deserto. E nós iremos, no final, daqui a pouquinho, eu estarei trazendo a tradução desta palavra, o que significa Midbar, tá ok? Então, no deserto, não há comida nem água, certo? No deserto, não tem sombra nem abrigo. O deserto é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele providenciou o maná e a água onde não havia nada. Ok? Nós podemos encontrar justamente na Bíblia Sagrada, em Deuteronômio 8:2-4. Ninguém passou fome, Deus cuidou de seu povo, Deus revelava ao seu povo. Inclusive, nesta passagem fala algo interessantíssimo, que as roupas não se desgastavam, nem as sandálias, né? Então, coisas maravilhosas nós aprendemos com o povo de Israel na sua passagem pelo deserto. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus em qualquer circunstância. No deserto, na bonança, certo? Na fartura, né? Na pobreza, né? Então, em qualquer circunstância, nós precisamos do Criador, e no deserto é um lugar especial, tá certo? Mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nós esquecemos disso. Pomos nossa confiança em outras coisas, como no dinheiro, na família, na inteligência, na carreira, na felicidade. No deserto as coisas são realmente diferentes, né? O que nós confiamos quando nós estamos no deserto às vezes falham, né? Temos de depender, total dependência de Deus. Então, vemos como Deus é poderoso e descobrimos que Ele está no controle de todas as coisas. E quanto mais dependemos de Deus, mais forte ficamos, mais fortalecidos ficamos, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, tá certo? Esse é o nosso Deus. Descobrimos que é essencial, né? O que é essencial? Nós descobrimos no deserto. Então, João Batista, lá em Mateus 3:5, ele vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, sem comodidade, como roupas bonitas ou comida variada, mas ele não precisava dessas coisas. Sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial no deserto: ter
comunhão com Deus, depender de Deus, depender da provisão divina, tá certo? Então era disto que João Batista precisava e tinha, porque de fato ele dependia de Deus, certo? Vencer a tentação, né? Nós conhecemos muito bem, depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele sai ali do Rio Jordão e ele é levado ao deserto. Antes de começar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde foi tentado pelo adversário, tá certo? Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou, usando a palavra de Deus para vencer o inimigo. Lucas 4:1-4. Depois que venceu a tentação, no deserto Jesus teve um ministério cheio de poder, de autoridade, milagres, prodígios, maravilhas, certo? Nada faltava, né? Era um ministério realmente, quando palmilhou aqui na terra, um ministério de muitas bênçãos, tá certo? E tinha muitas bênçãos para todos também. Todos aqueles que o cercavam, que caminhavam com ele, que estavam com ele. Ele sempre realmente tinha bastante, né, para repartir com aqueles que confiavam nele, que estavam com ele, certo? E hoje não é diferente. Essas bênçãos advindas do nosso Deus, né, estão à nossa inteira disposição. Uma outra lição que nós aprendemos é que nós somos aprimorados para resolver os nossos problemas, tá certo? Então, quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem, né? Teve aquele embate com os profetas de Baal, venceu, né, o desafio, o nome do Deus de Elias foi glorificado e ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel, né, em todo o seu ministério. Em vez de viver ali um grande avivamento, em vez de justamente ele estar no ápice do seu ministério, né, Elias foi ameaçado de morte, né? Foi ameaçado de morte. E no deserto ele pediu para morrer para Deus, né? Mas Deus o levou a um monte, falou com ele e restaurou Elias. Nós podemos encontrar em 1 Reis, capítulo 19, 9 e 11. Quando saiu do deserto, Elias estava com novas visões, estava pronto para continuar a sua missão como profeta, tá certo? Uma outra lição que nós aprendemos no deserto é ter esperança. Ter esperança. Nos 40 anos do povo de Israel, que ele vagou pelo deserto, houve um homem que não perdeu sua esperança em Deus, Josué. Nós conhecemos essa história, belíssima história de Josué. Ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiu. Nós podemos encontrar em Números, capítulo 14, 6, 9, tá certo? De 6 a 9. Não foi fácil, mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele e, por fim, ele liderou o povo na conquista da terra prometida. A vida de Josué foi realmente uma vida de muitas conquistas, né? Desde do cativeiro, ele passou praticamente por tudo aquilo que o povo de Israel viveu no cativeiro, atravessou o deserto, né? E justamente levou o povo à terra prometida. Então são coisas extraordinárias, maravilhosas, que nós certamente aprendemos no deserto. Mas nós atribuímos ao deserto, e muitas das vezes nós temos aquela força de expressão quando estamos realmente passando por problemas difíceis, problemas que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria e até a vontade de viver. Nós atribuímos que nós
estamos passando pelo deserto. Mas deserto é lugar de experiência, como nós vimos nestas lições na Bíblia, tá certo? Por exemplo, quando Josué, ele justamente teve aquela experiência no deserto, e no capítulo 28, no versículo 18, tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, né? O nome de Betel, casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Né? Então, tinha aqui, né, só para nós refletirmos, lá foi considerado em Betel casa de Deus, né? Não tinha ali uma estrutura, não tinha, né? Mas aqui, onde eu estou, é casa de Deus, porque Ele está presente aqui. Aí onde você está, é casa de Deus, porque Ele está presente aí. Quando Davi proferiu que o prazer dele era estar na casa de Deus, era estar na presença de Deus, nem sequer o templo havia sido construído. Então, eu quero te trazer agora esta revelação com relação ao deserto. Né? Deserto. Midbar, certo? No original hebraico, esta palavra significa, a tradução desta Midbar quer dizer lugar da palavra. Deserto é o lugar da palavra, né? E quem é a palavra? É o próprio Deus, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, se porventura estamos passando por momentos difíceis, né? Este é o cenário propício para a ação, para a provisão, para a experiência, tá certo? Então, todos nós temos um chamado. Quando sabemos que estamos prontos para exercer o chamado de Deus para as nossas vidas, quando estivermos na total dependência de Deus, tá certo? Deserto é lugar de dependência, capacitação, visão e audição aprimorada, tá certo? Extrema estratégia, né? Estratégia, também intimidade, ok? São coisas maravilhosas, tá bom? Então que Deus nos abençoe através desta reflexão, tá ok? E que você olhe para o alto, é de lá que lhe virá o socorro. Quando você olha para o alto, você coloca em prática a sua razão. Quando você olha para o alto, você pratica o culto racional. Olhe para o alto. Olhe para aquilo que a sua mente, o seu pensamento está voltado, tá certo? Porque Ele fala com você na sua razão. Ele se revela a você, certo? Na sua razão, não na emoção, ok? Então, olhe para o alto. É de lá que lhe virá o socorro, é de lá que nos virá o socorro, tá certo? Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele entrará na sua casa,
ceará com você e você com Ele, neste lugar de intimidade com Deus, certo? Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Shalom a todos. Shalom. Até a próxima.